Você que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o programa de debates do canal Legislativo. Pais que têm alguma dúvida relacionada ao transporte escolar aqui em Sete Lagoas, pode ser questão de segurança, quais itens devem ser olhados na hora de contratar o serviço, devem prestar bastante atenção no programa Ponto de Vista desta semana. Hoje a gente vai falar sobre o transporte escolar em Sete Lagoas. Conosco, duas pessoas que estão diretamente envolvidas nessa questão aqui na cidade e vão nos esclarecer muitas dúvidas, além de falar como anda a questão do transporte escolar aqui em Sete Lagoas. Conosco, esta semana aqui na nossa mesa de debates, estão da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte de Sete Lagoas, o gerente de transporte, Sidney Silva, representando o município, vai falar com relação às fiscalizações que a Secretaria vem fazendo no transporte escolar, as cobranças dos itens obrigatórios, fiscalizações e etc. Tudo relacionado à segurança. E conosco também o motorista de transporte escolar e gerente de relações públicas do Sindset, o Sindicato dos Transportadores Escolares de Sete Lagoas, Moacir Correia de Melo, que também vai falar na outra ponta aí, né, relacionado a quem está na rua no dia a dia transportando os nossos alunos, falar o que pensa com relação à segurança, o que faz para manter a segurança, a confiança junto aos pais e claro, para que todos façam o trânsito mais seguro e melhor para todos, né? Vamos começar aqui com o Sidney, que gentilmente atendeu ao nosso convite. A gente agradece antecipadamente, Sidney, você, o secretário Silvio, que disponibilizou a sua presença aqui. Primeiro, Sidney, como que é essa questão do transporte escolar? Eu tenho uma van, fiquei desempregado, eu comprei uma van, eu posso amanhã começar a fazer o transporte escolar aqui em Sete Lagoas? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui. Espero corresponder às expectativas do programa com relação às questões. Não é bem assim. Na verdade, para você ser um transportador escolar, você tem que obedecer à legislação, né, relativa ao transporte escolar, primeiramente contida no Código de Trânsito, a partir do artigo 136 do Código de Trânsito, né, que estabelece regras e que também é regulamentada pelo município. Então, para você começar a iniciar um transporte escolar, você deve ser credenciado, né? Você tem uma autorização que o município passa para você, mas para você chegar a esse ponto, tem uma série de outras regras que você deve adaptar, né, até ser um transportador escolar. É um processo licitatório que a pessoa passa ou não? Na verdade, hoje, a gente utiliza um sistema semelhante à BH Trans, na qual a gente passa uma autorização, né, para o interessado. Mas essa autorização, como que ela é feita? O interessado faz um cadastro prévio, né? A gente conta com o cadastro, assim, manter a transparência, faz o cadastro na CELTRANS, que é a Secretaria de Trânsito, como também no Sindicato dos Escolares. E mediante as demandas, né, assim, quando vai necessitando de escolares do sistema, né, vai se chamando de acordo com a fila de espera. Quantos veículos escolares hoje são cadastrados no município? Você tem esse número? Aproximadamente 112 veículos. 112 veículos? Quantos desses 112 fazem parte do sindicato, Moacir? Por volta mais ou menos de 80, mais ou menos. Cerca de 80 são motoristas sindicalizados. Isso. Como que a pessoa faz para pertencer ao sindicato e o que ela tem de benefício, digamos assim, se filiando no sindicato, o transportador escolar? O sindicato, para quem quiser se filiar ao sindicato, é só procurar o sindicato aqui no estacionamento da Câmara. O sindicato está aí para proteger, para ajudar e cobrar do associado, certo? E basta você estar inserido na exigência da prefeitura, como diz o Sidney, né, Sidney? Tudo Sim. Legal, tudo legalizado. É só procurar o Sindset, com os documentos na mão. Alguns documentos são exigidos, muito simples, muito pouca coisa exigida para se cadastrar. E estamos de portas abertas para receber o associado. Já fazendo um convite ao associado que não é cadastrado. Quais veículos hoje podem prestar o serviço de transporte escolar no município, Cid? Olha, os veículos tipo Kombi, a van, fala o tipo, a modalidade, o tipo Sim, de veículos? Isso. Tipo Kombi, vans, e até ônibus, dependendo do Tem, tamanho. por exemplo, tem um padrão de tamanho também. Uma van tem que ter uma quantidade mínima de lugares ou não?
Não, na verdade, eu vou ler, inclusive, o que está na legislação. Os veículos, eles têm no máximo 50 lugares, né? E no Mínimo máximo... não tem, não? Não tem, não. Máximo 50 lugares. E até 11 metros. Até 11 metros. Até 11 metros. A capacidade de uma Kombi, né? Até 50 lugares. E o veículo... Veículos menores que Kombi, não. Para fazer o transporte escolar, o veículo tem que sofrer algum tipo de adaptação. A gente vê que os escolares, eles são identificados pelaquela faixa amarela escrito escolar. Sim, exatamente. É uma exigência? Tem mais alguma adaptação? Essa exigência é aquela contida no Código de Trânsito, no artigo 136, que fala do disco a meia altura, com 40 centímetros, com a palavra, né, escolar, né? E essas padronizações que são inseridas do Código de Trânsito, artigo 136. E aqui em Sete Lagoas, não só aqui em Sete Lagoas, mas isso é lei, o veículo ele tem que passar por uma inspeção 2 vezes ao ano, sim, né? Uma sim. inspeção semestral. Exatamente. Isso é feita numa empresa particular, né? Exatamente. O município hoje, ele não se viu com a estrutura assim, adequada de fazer uma vistoria adequada para manter a segurança dos usuários do transporte escolar, ou seja, dos escolares. Então, o que a gente fez? A gente credenciou empresas para se fazer esse tipo de serviço. Hoje nós temos uma empresa em Sete Lagoas e me parece 1 ou 2 em Belo Horizonte que podem fazer essa inspeção veicular. E o que é levado em consideração na hora dessa inspeção no carro? São vários itens? Como que funciona essa inspeção no carro? Você que faz essa inspeção, Moacir? Primeiramente, queria agradecer o convite, que eu esqueci de falar no início, antes de falar, de ter falado em nome do sindicato, em nome do presidente Robson, estou representando o Robson aqui, que é o presidente do 107. Para nós, a vistoria é muito rígida para nós. Todo item de segurança ela é exigido, é obrigatório. As janelas, com no máximo 15 centímetros para a criança não passar a cabeça. 15 centímetros de abertura? De abertura, o máximo 15 centímetros. É exigido cinto de segurança em todos os bancos. A monitora é exigido. Como o Sidney, monitor? O monitor ou monitora é exigido. Sim. Como o Sidney falou, é exigido o carro caracterizado para escolar, com a faixa, com o dístico lá de escolar, com a inscrição municipal da prefeitura, com o número do veículo. E, fora isso, existe a vistoria da parte de freio do veículo, da parte de direção do veículo, a parte elétrica do veículo, fixação dos bancos, se os cintos funcionam ou não, é todo um item cobrado com relação à segurança dos veículos. Em cada vistoria, são feitas 2 vistorias por ano, é uma vistoria em julho e uma vistoria em janeiro. Ô Sidney, a gente falou aqui com relação que são cerca de 112 transportadores escolares que prestam esse serviço hoje em Sete Lagoas. As linhas que cada transportador faz, é a secretaria quem determina? De qual bairro a bairro, como que isso funciona? Na verdade, nós, em conjunto com os sindicatos escolares, definimos os locais de maior demanda. Assim, então, nós definimos linhas, né, que são atendidas de acordo com a entrada desses operadores no sistema. Então, teve até uma reunião que nós tivemos com a presidência do sindicato, com vocês, que nós tratamos assim, os lugares que... Né, eu falo isso pelo fato deles entenderem um pouco mais de onde está aquele aluno, onde tem demanda. Então, traçamos as rotas, né, e isso foi definido, os lugares que precisam ser atendidos, os lugares que já estão atendidos, e onde precisa ter o atendimento, são desviados, né, esses condutores escolares para essa área. Ainda há demanda, Moacir? Esses 112 operadores hoje, digamos assim, do transporte escolar aqui em Sete Lagoas, eles cobrem toda a demanda da cidade ou ainda cabe mais gente? Assim, não quer dizer que cobre toda a demanda, porque quando surge um bairro novo, por exemplo, de repente não tem ninguém que faz um bairro novo. Essa escola da Ambev que veio, por exemplo, era uma escola para nós que já estamos há mais tempo, que trabalha mais na escola central, para nós é praticamente impossível fazer Ambev, porque a maioria traz para o centro da cidade, onde houve a necessidade. Sim. De então alguns veículos. Só completando o Moacir, houve necessidade, né? Então foram chamados, como eu falei, da fila de espera, algumas pessoas para suprir essa necessidade dessa área, da área da Ambev.
Então, isso, nesse caso, à medida que, igual o senhor disse, vai aparecendo no bairro, tendo disponibilidade, tendo cadastro lá, a secretaria vai chamando e vai fazendo chamando por ordem. Essa pessoa tem, por exemplo, um mês, um prazo, dá um prazo para adaptar, né, aos sistemas, ou se tem vontade ou não, ela assina um termo, se faz o cadastro como autorizatário, né, na categoria escolar, e a partir do momento que ela está apta, com um veículo apto, ela passa a operar no sistema. Lembrando, igual o Moacir falou, que para isso ela tem que passar por uma série, né, ela traz uma série de documentações, provando que ela está apta para aquilo, com documentação negativa de crimes, etc., né, além de depois fazer um curso voltado para o transporte escolar. É um curso exigido pelo CONTRAN, né? Esse curso ele faz aqui mesmo em Sete Lagoas? Eu acredito que Esse curso é feito no SESC-Senat. SESC-Senat. Com duração, o primeiro curso que você faz é uma semana. São 5 dias com duração de 8 horas por dia. São de 8 da manhã a 5 da tarde, se não me engano. São 8 horas por dia. Aí, quando já é depois de 5 anos, você tem 2 anos que é a reciclagem. Aí já são 2 dias de reciclagem. E isso tem que fazer anualmente, essa reciclagem, não? Não, essa reciclagem você faz, aí depois de 5 anos você faz a reciclagem. Depois de 5 anos tem que São fazer. 2 dias. Aí vão só 2 dias. Mais alguma coisa que a gente possa acrescentar com relação a essa questão do funcionamento do sistema, para a gente partir para o próximo bloco e falar mais das especificações do carro, o que o Moacir faz com relação à segurança, alguma coisa que precisa ser acrescentada nessa questão, Moacir, Sidney? Só relembrando que na necessidade das vistorias semestrais exigidas pelo Código de Trânsito, no nosso caso a legislação nossa fala para ser em janeiro e julho, né, do ano, e a CELTRANS, né, que hoje é dirigida pelo senhor Silvio Augusto Carvalho, e que está lá assim para organizar o sistema de forma a manter um certo controle, ou seja, todo operador de sistema pode ir à CELTRANS. Se ele tiver necessidade de trocar o veículo mais novo, ele vai na CELTRANS, porque o veículo ele tem que ser emplacado já no DETRAN com a categoria escolar, certo? É um veículo diferenciado dos outros veículos, né? Aí já é emplacado, no documento já vem a especificação. Sim, a ordem de emplacamento sai da CELTRANS e ela já sai na ordem de emplacamento que o veículo deve ser emplacado na categoria escolar. Então, é um veículo diferenciado dos outros tipos de veículo. Eu conversando com o policial, ele me disse que o veículo com a faixa ele tem um tratamento até diferenciado na hora de uma abordagem, sabe? Porque toma-se mais cuidado pelo fato de estar presente naquele veículo crianças. A categoria D também da habilitação, né? Da habilitação. Exatamente. Categoria D. E o motorista tem que ter mais de 21 anos, né? Maior de 21 anos. Isso. A Secretaria mantém um cronograma de fiscalização, Sidney, para atuar, para verificar se os motoristas estão cumprindo com esse requisito dessa inspeção semestral, para vistoriar a procedência dos carros, a segurança, essa coisa toda? Tem esse cronograma de fiscalizações? Sim. Durante esses prazos de vistoria, que são mês de janeiro e julho, eles têm um mês, mais ou menos, 10 dias mais ou menos, para se fazer essa vistoria. Findo esse prazo, o setor de fiscalização ele já vai observar quais veículos estão aptos ou não, né, para prestar o transporte. Entendi, muito bacana. Então daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre essa questão do transporte escolar aqui em Sete Lagoas. Você continue conosco, que é um instante só. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista na tela da sua TV Câmara e hoje a gente está falando sobre a questão da segurança no transporte escolar de nossa cidade. Conosco o Sidney, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, e também o Moacir, que é diretor de Relações Públicas do Sindicet, o Sindicato dos Transportadores Escolares de Sete Lagoas. Moacir, a gente falava sobre a obrigatoriedade dessa inspeção semestral que os veículos que prestam transporte escolar precisam fazer, né? Claro que, além de a segurança para o motorista de manter o carro em boas condições, eu queria que você falasse sobre a importância que isso passa para o seu cliente, né? Que são os alunos, que são os pais dos alunos que te contratam para fazer esse serviço. E eu sei melhor do que ninguém para falar sobre isso, que já está há mais de 20 anos na praça aí, né, Moacir? Certinho. A gente queria aproveitar até a oportunidade agora
para a gente falar diretamente com os pais a respeito do clandestino. Porque nós todos passamos por todo esse trâmite que a prefeitura exige. Nós pagamos impostos, certo? Nós somos credenciados a trabalhar. Muitas vezes o pai pega um clandestino por questão de preço, por ser mais barato. E ele não sabe o risco que o filho dele está correndo, que ele está colocando uma pessoa descredenciada, certo? Como que o pai vai saber se aquele veículo que ele está contratando é clandestino ou não? Para saber o veículo legal é muito fácil, ele vai estar caracterizado e a coisa principal do veículo legal, ele vai estar com selo de vistoria do Inmetro. Isso é a principal, o principal foco que os pais devem atentar para isso é o selo de vistoria do Inmetro. Só para complementar, é bom o pai observar que a validade do selo, que o selo vem lá, primeiro semestre de 2016, segundo semestre de 2016. Observar se o operador que está carregando o seu filho, se ele está já apto para este semestre. Mas só esse selo não basta do pai olhar, ou você acha que ou basta? O cara olhou, está lá o selo do segundo semestre de 2016. Opa, esse carro aqui está tranquilo, eu posso confiar nele. Sim. Ou é bom ele fazer olhar mais minuciosamente, digamos assim? Ele pode primeiro, olhar as condições, né, Cid, as condições do veículo. Ele pode fazer uma consulta na Secretaria de Trânsito, através do condutor, para saber se ele é credenciado para trabalhar, que eu acho que é o mais importante, né, Cid? Exatamente. De repente, fazer uma consulta se ele é credenciado para trabalhar. Uma coisa muito fácil de conseguir, que ele, né, com toda facilidade, vai conseguir essa consulta se ele é credenciado ou não para trabalhar. Nós sofremos, desculpa te interromper, Cid, a gente sofre muito com essa questão, porque, que eu estava acabando de falar ainda há pouco, até a questão dos automóveis. De repente, a pessoa fica desempregada e começa a fazer o transporte escolar no automóvel. Em carro de passeio? Em carro de passeio. E para fiscalizar e autuar o automóvel nesse sentido, é meio complicado, porque a pessoa tem direito de carregar os 5 passageiros no automóvel. A autoridade não tem um instrumento legal, digamos assim. Né? Legal para poder decifrar se é realmente um clandestino ou não, porque desde que você está com 5 passageiros legais, com 5 lugares do seu automóvel, de repente a pessoa pode alegar que está levando o vizinho, está levando o filho, então é muito difícil até para a secretaria fiscalizar isso, né, Cid? Eu só queria complementar o Moacir, que o pai ele pode procurar a Secretaria de Trânsito, a CELTRANS, para saber se aquela pessoa que está carregando o filho dela, ele realmente está apto, se ele está com a vistoria em dia, se ele é credenciado ou não, certo? O melhor caminho é buscar, nesse caso, a Secretaria de Trânsito. A Secretaria pode informar o pai se está credenciado ou não, mas se ele chegar para o autorizatário, é o nome que se dá a quem faz o transporte escolar em Sete Lagoas, pelo veículo dele, se ele puder mostrar para eles que ele possui um alvará que autoriza ele a transportar, se ele vê o selo, né, o selo lá no veículo, autorizado segundo semestre de 2016, né, observando essas condições de segurança, pode saber que esse condutor ele está apto para transportar aquela criança com segurança. E ele tem um outro meio também, que seria dos associados, no caso, seria o sindicato. Se a população quiser saber o telefone, é 3775-0014, o Sindicet, pode ligar para o Sindicet, que ele indica as regiões, o Sindicet está apto a indicar em todas as regiões cobertas pelo escolar na cidade. Só que o Sindicet vai indicar as pessoas cadastradas no sindicato, que não quer dizer que quem não é cadastrado, que não possa fazer também o transporte escolar. O motorista do transporte escolar, ele anda com alguma identificação pessoal, um crachá, alguma coisa assim, ou não tem necessidade? Não, por enquanto, no momento, não tem essa cobrança, né, Cid? Para nós não existe ainda essa cobrança ainda, né? Na verdade, o alvará que a prefeitura autoriza a fazer o transporte para o autorizatário, consta a pessoa indicada para estar naquele veículo naquele momento. Porque quem é o condutor daquele veículo tem que ser o proprietário do veículo, certo? E ele está deve estar de posse também desse alvará, que consta o nome, consta a inscrição, consta todos os dados dele, né, nesse alvará. E a Secretaria, em conjunto com a Polícia Militar, que pode ter alguma ação de coibir essa questão do transporte clandestino, que é um clandestino, digamos, quando a gente chama, como se fosse dos carrapetas, que a gente pode falar, que fazem o transporte para Belo Horizonte, é o mesmo tipo, ou são as pessoas diferentes que fazem o transporte clandestino de escolar? Tem como a gente traçar esse perfil ou não? Dessa forma, eu acredito que não, mas assim, são pessoas interessadas em fazer o transporte que, às vezes,
não pensa que aquele tipo de transporte tem uma regulamentação. Na verdade, eu acredito que muitas dessas pessoas são bem despreparadas. Por quê? Existe, quando ela for tirar a carteira, por exemplo, de motorista, Sim. ela devia ter visto lá o artigo 136, por exemplo. Ela estudou para isso. Para se fazer a condição de escolares, tem que ter autorização. E, às vezes, essas pessoas deixam de observar essas situações e querem inserir no mercado de uma certa forma. E tem pessoas aventureiras também. Tem pessoas que falam assim, eu vou fazer uma turma perto da minha casa e vou pegar minha Kombi, pegar minha van e vou transportar essas pessoas. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Tem que passar, passa por esse cadastro no nosso setor, em conjunto com os sindicatos escolares, e a partir da demanda do determinado local que nós falamos anteriormente, essa pessoa pode ser inserida no mercado. E a Secretaria mantém uma parceria, um diálogo, uma relação mais estreita com o sindicato nessa questão? Eu digo isso porque o pessoal do sindicato está na rua todo dia, eles se conhecem, né? Os motoristas, aí parece algo gente nova, opa, esse cara aqui, não sei se ele é clandestino, se não é. Vocês mantêm esse diálogo, essa parceria para justamente tentar coibir esse tipo de ação, mano? A relação hoje do Sindicet com a Celtrans é muito boa, né, Cid? Exatamente. A gente é sempre bem recebido, sempre que tem que resolver, falar alguma coisa, resolver, denunciar alguma coisa, são sempre muito bem recebidos, há uma cobrança. Inclusive, com relação à área de estacionamento, Sim. os veículos escolares, que é um problema muito sério na cidade, que a gente pede também à população que pudesse colaborar, porque a lei nos obriga a embarcar e desembarcar a criança na beira da guia da calçada. Você não Isso. pode desembarcar no meio da rua, certo? Então, a gente pede muita colaboração da população, porque além dele estar ali no estacionamento, atrapalhando o embarque da criança, porque a gente desce 10, 15, 20 crianças de uma vez. E ainda tem o risco da multa e do reboque, que agora a prefeitura está multando e rebocando. Ainda tem esse risco da multa e do reboque do veículo dele, certo? Isso é só na questão na área de estacionamento do transporte escolar ou é generalizado, digamos assim? Não, esses locais específicos, nas áreas que são sinalizadas, devidamente sinalizadas com aparatos escolares. Aí tem essa questão, multa e reboca o carro na hora. Eu falo isso porque aqui na Câmara Municipal, bem em frente, tem um colega, Arthur Bernardes, aqui, a gente vê saindo aqui, sempre há uma linha de carros estacionados aqui que atrapalham o transporte escolar e essa convivência às vezes é meio complicada, né? Dos motoristas, dos pais com o transporte escolar. Vocês fazem, além desse serviço punitivo, digamos assim, algum trabalho educativo nessa questão? Nós temos na Celtrans um setor de educação do trânsito. E muitas vezes a gente vai em algumas escolas, faz uma campanha educativa com essas pessoas, os escolares, com os alunos, mas ainda, assim, da mesma forma que a Celtrans está em fase de expansão ainda, que deve ter uma estrutura ainda mais avançada, ou seja, melhor, nós estamos também buscando ampliar essas campanhas educativas voltadas para o escolar. Por coincidência, em reunião que nós tivemos, foi ontem ou anteontem com os escolares, nós tocamos nesse assunto de se criar meios, né, de buscar, até através de vocês mesmos, Sim. os meios de comunicação, de ampliar essas campanhas voltadas para a educação desde a escola, né, para o aluno chegar para o pai, é assim, a pessoa que vai me pegar aqui na escola deve ter um veículo assim, e já levar isso para o pai, a ponto dele não optar por um transporte que possa trazer insegurança para o seu filho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Queria que Moacir comentasse também essa questão, como que é feito esse trabalho no sindicato com os motoristas de transporte escolar que são sindicalizados, nessa questão do trato, né, com o aluno, que a gente escuta também muita reclamação com relação ao trato no dia a dia durante o transporte. Queria saber, Moacir, se há algum trabalho junto ao pessoal do transporte escolar com relação a palestras, a orientação no trato, mas isso daqui a pouquinho a gente vai falar, porque agora a gente vai para um próximo intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista na tela da sua TV Câmara e no último bloco a gente deixou essa pergunta no ar aí para o Moacir
com relação ao trato dos motoristas com os alunos, porque a gente percebe no dia a dia, Moacir, e isso a gente, quando a nossa produção foi fazer a pauta desse programa, alguns pais de alunos ouviram os motoristas também que disseram de alguns alunos sem educação, que de vice-versa, que aluno reclamando de motorista também que não tem educação no dia a dia. O sindicato tem algum trabalho nesse sentido com os profissionais, com os motoristas, para... É um negócio meio complicado, né? É o seu cliente, é um aluno, é uma criança saindo da escola, no meio daquele tumulto, na saída as crianças ficam meio excitadas, conversam muito. Como que é esse trabalho no dia a dia? Esse trabalho, Marcelo, quando ele, assim, por enquanto a gente não tem um trabalho voltado diretamente, inclusive a gente está estudando algumas palestras com psicólogo, que poderia ajudar, né? Porque o estresse da escola é muito grande, a gente trabalha em cima do relógio. É muito grande. Nós temos 50 minutos para pegar as crianças da manhã e já entregar e voltar com as da tarde, dentro de 50 minutos. Com o tanto de sinal que a cidade tem, né? E o trânsito aumentou muito, então o estresse é muito grande. Então o motorista, às vezes, trabalha no estresse, certo? Então o que acontece? O sindicato, quando chega, normalmente até chega no seu trânsito, reclamações, passa para o sindicato. Quando chega no sindicato, isso é passado ao motorista através de assembleia. As assembleias são passadas. Agora, o sindicato criou agora um regimento interno de conduta de ética, um regimento de ética, que o associado do sindicato, tanto esse regimento serve para proteger o associado, como também para excluir, cobrar do associado e excluir ele até do sindicato, se chegar a esse ponto. Mas a cobrança do sindicato existe. Quais itens mais importantes desse regimento interno que você destacaria que priorizam, digamos assim, que podem enaltecer e valorizar a segurança tanto do motorista, tanto do usuário do transporte escolar? Talvez de reclamação que você fala, talvez eu acho que o dos mais importantes seria essa questão, por exemplo, de estacionamento. Talvez seria uma dessas, estacionamento. Às vezes, o motorista escolar é obrigado a parar em fila dupla, porque não tem como, você chega no estacionamento da escola, não tem como parar, às vezes é obrigado a parar em fila dupla. E hoje todo mundo anda correndo, ninguém quer esperar, certo? E é no horário de pico, onde embola, são muitos veículos onde embola o trânsito. Eu acho que um dos fatores principais seriam esses, porque essa questão de polidez do motorista, essa questão de segurança, isso hoje é muito exigido e a secretaria cobra, os fiscais estão na rua para cobrar, né, Cid? Exatamente. Justamente para cobrar. Se o fiscal passou, viu uma porta aberta, ele vai multar. Se ele vê uma criança com o braço para fora. Então, quer dizer, o fiscal está na rua também para cobrar disso. Com pra certeza. cobrar de Fiscal da nós secretaria, também, né? Juntamente com o Sindicato também está na rua para cobrar Cid. Exatamente. Você disse dessa corrida contra o tempo aí, Moacir, com relação aos motoristas que tem que deixar um aluno e já deixar o turno da manhã e já pegar os do turno da tarde. Os carros do transporte escolar, eles têm dispositivo de tacógrafo para registrar a velocidade? Como que é feita essa análise? É obrigatório. É obrigatório, né? Para você dar vistoria no Inmetro, um dos itens é o tacógrafo. E quem avalia os discos do tacógrafo é na inspeção semestral? O motorista ele tem que prestar essa conta, digamos assim, mostrar o tacógrafo para alguém para saber se ele não excedeu a velocidade naquele trajeto? Tem essa questão? Nossos fiscais, a grande parte deles, principalmente os mais velhos, eles fizeram um curso específico para observar o tacógrafo. Então, eles recebem um instrumento, uma espécie de chave, que a qualquer momento, se houver algum tipo de reclamação de velocidade de algum transportador escolar, o fiscal pode ir lá observar e fazer a leitura desse tacógrafo. Mas, assim, até que com relação aos escolares, nós não tivemos muitos problemas com isso. É muito difícil. Problema de velocidade, dificilmente. Havia nesse registro, se o fiscal detecta lá que há esse avanço da velocidade, quais são as medidas? Existe nossa legislação prevê multa nesses casos. É só multa, apreensão do veículo ou só multa? Nesse caso, multa. É passível só de Na multa. reincidência, tem outras observações a respeito disso. Agora, uma questão interessante que conversando com os colegas aqui da Câmara, falando sobre transporte escolar, aí eu conversei com um colega e falei, eu tenho medo de colocar meu filho no transporte escolar, porque outro dia eu estava andando na rua, eu sei que não acontece muito, mas eu ouvi que o menino caiu do transporte escolar. O que o sindicato tem feito, a secretaria tem feito, além, a gente sabe que tem que agir dentro da legalidade, que tem essa ferramenta da inspeção semestral que garante a segurança, mas são casos pontuais
E a Secretaria tem alguma coisa para fazer nessa questão? Não, são casos pontuais, mas nossos fiscais, eles ficam em alerta caso um veículo esteja trafegando com a porta aberta, por exemplo. Tem alguns fiscais que... Foi ano passado, eu acusei uma multa feita a um transportador escolar que estava trafegando com alunos e a porta aberta. Mas são casos pontuais, são casos raros. Eu acho que a conduta que vocês têm lá hoje está dentro, assim... Atende Assim, vai dentro de uma questão boa de qualidade. Eu acho que pelo tempo que o escolar tem em Sete Lagoas, mais de 30 anos de transporte escolar, eu tenho 22, mais de 30 anos de transporte escolar em Sete Lagoas, por exemplo, acidente grave, né, Sidney? Acidente grave, esse tipo de problema praticamente não existe em mais de 30 anos de transporte escolar em Sete Lagoas. Essa questão, por exemplo, da criança cair, por exemplo, a mim não chegou a gente lá, chegou em vocês? Para nós não chegou essa questão. No 107 chegou para vocês? Nós ouvimos sim, nós ouvimos sim. Que eu, por exemplo, honestamente, eu não estou sabendo, vou postar talvez, né, a respeito disso. Porque claro que são casos extremamente pontuais, como o Sim. Sidney disse, é uma vez ou outra, mas que, infelizmente, né, dependendo da situação, pode ocorrer um incidente até mais grave, né, Sidney? Eu acredito, por exemplo, tomando por base 100%, Sim. que cerca de 90% dos escolares seguem uma conduta razoável, assim, né, conduta boa com relação ao transporte dos alunos. Ainda dentro dessa questão, dessa conduta razoável que o Sidney chamou, digamos assim, um fato interessante é que os veículos eles precisam passar por essa inspeção semestral, né, numa empresa que vai inspecionar vários itens dentro do carro com relação a mecânica também, segurança, cinto, Segurança é um Inmetro, parte né? elétrica. Isso é feito através do Inmetro, que é Sim. o órgão que é Sintev, através do Inmetro, que é credenciado para fazer essa vistoria. E vocês não sei se já detectaram algum caso desse tipo, de algum condutor, exemplo, né, que fez alguma maquiagem no veículo, digamos assim, o pneu está meio ruim, eu vou arrumar uns pneus de um amigo e colocar no carro só para fazer a vistoria e voltar, e voltar com os outros. E isso, vocês têm conhecimento disso, ou o motorista do transporte escolar por si só já é um motorista, digamos assim, mais responsável, mais antenado com essas questões? Porque, aí voltando à questão do transporte clandestino, que a gente percebe mais essa questão, né, Silvio? Se um transportador escolar fizer essa situação... Uma conduta desse tipo, é chamado kit vistoria, eles falam mais ou menos dessa forma. Então já tem isso, é chamado kit vistoria. Se o fiscal pegar ele na rua, ele, além de ser multado, ele é condicionado a fazer uma nova vistoria, ele vai ter um segundo gasto. Eu acho que se um escolar tiver uma conduta dessas, ele querendo economizar, ele vai pagar 2 vezes, porque ele é obrigado a fazer uma nova vistoria. E se recorrer à situação, ele corre o risco de, inclusive, perder a permissão, porque isso é uma coisa gravíssima. Ele está mexendo com pessoas, com crianças. Imagine só incorrer em acidente, uma situação, por exemplo, por um pneu careca, né? Então, os fiscais, eles estão na rua, eles observam isso também, certo? E se por acaso ele ver que aquele veículo está em desconformidade com algum item de vistoria, observando-se, ele é obrigado a fazer uma nova vistoria. Em quais casos o motorista do transporte escolar ele perde essa permissão? Já houve registro disso em Sete Lagoas ou não? O transportador perder passa por um processo administrativo, às vezes é mais prolongado. Em Sete Lagoas, se eu não me engano, só teve um caso. Só um caso. Um caso mais grave, assim. Chegou a esse ponto por quê? Qual foi a falta, a conduta que levou esse motorista? Não proceder com as vistorias, né? Estar em desacordo com as normas de circulação, né? O Código de Trânsito, o artigo 136, essas situações. Aí, mais uma vez, a questão do sindicato também, né, Moacir? De manter esse canal direto com os motoristas. Quem não é sindicalizado, vocês também têm algum tipo de conversa ou não? É só chamar mesmo para tentar fazer essa pessoa fazer parte do sindicato, para manter, né, esse vínculo mais próximo com outros motoristas e manter essa interação e essa parceria, digamos assim? Todos os benefícios do sindicato, é estendido ao não sindicalizado, todos os benefícios. Importante. É estendido. Inclusive, o sindicalizado ele tem um benefício com relação ao IPVA, por exemplo. O sindicalizado ele não paga IPVA. Ele vai pagar uma mensalidade de R$ 52, que vai dar R$ 600 ao ano,
Hoje, qualquer veículo, hoje, por exemplo, a maioria do nosso carro é 2006, 2005 acima, né, Sidney? Então, que seria o que? Mais de R$1.000 de PVA que ele vai pagar. O que acontece? Se ele sindicalizar, ele vai ter o quê? Ele vai pagar por ano R$600, já está lucrando R$400, R$500 só do IPVA, fora algum aluno que com certeza vai ser indicado através do secretário. O secretário o Sindicet é uma secretária que está de segunda a sexta disponível no sindicato para a pessoa ligar para indicar a região onde precisa. Com relação a essa questão do pneu, eu acho que é um tiro no pé, que eu acho que ninguém vai querer fazer isso, porque a coisa que o motorista do escola mais tem que zelar pelo carro, porque quando o nosso carro quebra trabalhando é um problema sério. Prejuízo, né? Para você socorrer, você não consegue na hora, e nossa obrigação, além disso, nossa obrigação tem que se virar e entregar o aluno, então não pode ficar na escola. Então, o que acontece? Se você quebra um carro, dá um problema qualquer, é muito complicado. A legislação também prevê, com relação ao que o Moacir está falando, prevê que o sindicato mantenha, por exemplo, veículos que façam esse socorro. Inclusive, eles têm algumas adequações ao artigo 136 do Código de Trânsito para que esse veículo socorra naquele momento que o veículo der algum problema mecânico, por exemplo. É o caso se um veículo irregular entrar no sistema, se ele começar a trabalhar, o veículo der algum problema, ele não tem como socorrer aquilo de uma forma rápida, uma forma célere, igual o sindicato tem a condição. Para prestar o serviço, né, de transporte escolar, os carros têm que ter no máximo 11 anos de uso? Não, é 15 anos. 15 anos de fabricação. E com relação são 15 anos, mas há uma política de troca de carro de tanto em tanto tempo, Moacir? Vocês Inclusive agora a gente está passando por ela agora. É porque da última lei, né, que foi revogada, né? Sim. Nós conseguimos uma prorrogação de 5 anos. E a partir disso agora, praticamente todo mundo já trocou, quem estava dentro disso. Todo mundo hoje tem um carro 2006, 2007, 2010. Todo mundo acima de 2005, que a gente trocou em 2005, 2006, acima hoje. Talvez o carro mais velho que seria hoje quem trocou é 2006. 2006, né, Sérgio? Dentro da legalidade. Dentro e da carro legalidade. com... Seria um carro para rodar 5 anos. Com 5 anos. 5 anos hoje, Bacana. Alguma coisa que ficou de interessante que a gente possa destacar, que a gente possa, sei lá, que ficou para a gente falar? Eu queria que você deixasse também, Sidney, o contato da Secretaria de Trânsito, algum pai que queira contratar o transporte escolar para tentar alguma informação, saber do motorista, da legislação. Eu só quero enfatizar a necessidade do pai observar bem na hora de contratar um veículo para transportar seu filho, porque a segurança é em primeiro lugar. Eu vejo, assim, alguns casos que a gente abordou veículos irregulares na cidade, do fiscal falar assim, como que um pai tem coragem de deixar um filho num veículo desse? Às vezes, talvez falta de conhecimento ou uma economia boba, né? Porque é um barato que pode sair muito caro. A vida de um filho não tem preço. E no mais, é só deixar o endereço lá da Celtrans, Rua Doutor Campos Júnior, número 40, aqui no centro. Número 40? Número 40. Tem como telefone 3772-9997. E nós estamos lá à disposição de todos, né? Qualquer dúvida, se quiser conversar a respeito, né? De portas abertas, né? Bacana. Moacir, deixa o recado aí do sindicato com relação a esse trabalho, contato para quem quiser alguma informação a mais do sindicato, quem não é sindicalizado, procurar a informação para sindicalizar. Primeiro eu queria agradecer, em nome do Robson, que é o presidente do sindicato, o convite para a gente poder colocar em prática esse tipo de procedimento e, como diz o CID, alertar os pais na hora da contratação, deixar mais uma vez o telefone 3775-0014 do Sindicet. Qualquer dúvida que os pais tiverem, pode procurar o Sindicet, está aqui no beco chamado Beco do Arthur, no estacionamento da Câmara. Aqui na rua de trás aqui do estacionamento da Câmara, Marechal Deodoro. Isso. E no mais, agradecer a você pela oportunidade, em nome do Sindicet. Bacana, a gente que agradece a participação de todos aqui conosco e você continue com a programação da TV Câmara até a próxima semana.